Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu estava um pouco na dúvida se eu dividiria com vocês algo que mexeu muito comigo, né? No domingo eu estava na igreja e aí teve uma pregação que falava o que eu tenho. E a pregação falava basicamente de que o que eu tenho é o suficiente. E eu fiquei pensando sobre isso no domingo, na segunda, hoje ainda, e estava na dúvida se eu dividia com vocês ou não, mas decidi dividir. O que me chamou a atenção nessa palavra, e era isso que eu queria compartilhar com vocês, é que muitas vezes a gente só olha para as coisas que a gente já não tem ou que a gente quer ter, né? Então a gente olha, e isso são inclusive fatores que desenvolvem transtornos de ansiedade, inclusive depressão. Vamos supor, no trabalho, a gente olha às vezes para a escassez. Eu estou num trabalho que poderia me remunerar melhor, ou que não me valoriza em determinada área, ou que eu tenho companheiros de trabalho que não são bons, enfim. Às vezes em casa a gente olha e percebe coisas que a gente gostaria de ter em casa e que a gente ainda não tem. E quando a gente olha para a escassez, a gente tem menos ainda. E era isso que eu queria dividir. Quanto mais a gente olha para o que nos falta, maior é a sensação de que não temos nada. E quanto mais a gente começa a treinar, e isso é um treinamento, é um exercício que a gente tem que fazer. Quando a gente começa a treinar e praticar, de olhar para as coisas que a gente já tem e as coisas que a gente já alcançou e já conquistou, isso começa a fazer diferença. Porque quando a gente olha para a falta, no ponto que a gente quer chegar, né? Vamos supor que a gente tem uma meta de vida. Se a gente olha para as coisas que a gente ainda não tem, aquele ponto que a gente quer chegar fica cada vez mais distante. Mas quando a gente olha para as coisas que a gente já avançou, já conquistou, aquele ponto já não é mais tão longe quanto parecia. Ele se torna cada vez mais perto. E a gente consegue vencer uma batalha por vez, uma batalha por dia. Então, no trabalho, por exemplo, ao invés de a gente olhar para as dificuldades, olhar para as coisas que já melhoraram, que já avançaram, dos profissionais bons que estão ao seu lado, das coisas novas que você aprendeu, ferramentas novas que você aprendeu. Em casa, ao invés de olhar para, talvez, para o marido, para o filho, para as dificuldades que eles têm, para as suas próprias, observar onde você já melhorou. Se antes você tinha dificuldade, vamos supor, de manter a casa organizada, agora você já consegue. Isso é um ponto positivo. Se antes você tinha dificuldade de fazer todas as refeições em casa, comia muito na rua, e agora você já consegue melhorar pelo menos uma das refeições, já é um ponto positivo. Então, tentar avançar cada vez mais, olhando para as coisas que você já alcançou, já conquistou, e não para as que você não tem ainda. E isso faz total diferença na saúde mental. Quanto mais a gente olha para a escassez, mais inquieto o nosso interior fica, mais angustiado o nosso interior fica. Se você já tem um quadro de ansiedade, isso potencializa. Se você já tem um quadro depressivo, está em tratamento ou está em desenvolvimento para um tratamento, acompanhando com um psicólogo ou com um médico mesmo, isso acaba potencializando quando você olha para a ausência. Então vamos comemorar as pequenas vitórias. Isso fala muito do que a gente conversou semana passada sobre gratidão. Então vamos vibrar nas pequenas vitórias. Vamos vibrar e vamos olhar para as coisas que a gente já conquistou e já conseguiu e já avançou. E cada vez mais perto esse alvo, essa meta, o foco principal continua mais próximo da gente. Então, desculpa, eu me alonguei um pouco. Eu estava ansiosa para falar. Estava na dúvida se eu deveria falar isso ou não. Mas acho que vai valer a pena para todos nós. Uma excelente semana. Um beijo.